Quinto dia do desafio Enraizada em Sabedoria. Conselho para uma jovem de 20 e poucos anos. Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Aqui, se a gente parar para refletir, mulheres mais velhas, nem sempre as mais velhas têm algo a nos ensinar. E nem sempre as mais velhas estão aptas, né? Às vezes a gente lida com pessoas mais velhas tão distantes, tão rancorosas, tão em si mesmas, mas ao mesmo tempo eu consigo tirar aqui de lição de que as mais velhas são espiritualmente amadurecidas. E às vezes para ser espiritualmente amadurecida precisa ser um pouquinho mais vivida. Então a gente consegue refletir que a gente deve trocar informações com mulheres reverentes na sua maneira de viver o meu dia a dia, o que eu posso ensinar para outra. E aí ele vem falando a não ser caluniadora, porque muitas vezes a gente acaba falando muito mal das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa igreja, do nosso trabalho, do nosso governo, e nem escravizadas a muito vinho. Isso abre um paralelo que tem pessoas que falam, se ele escreveu nem escravizadas a muito, então quer dizer que eu posso ser a pouco? Aqui eu aprendo sobre moderação, não especificamente a respeito de vinho, que vinho não faz parte da minha vida porque eu decidi não beber. Por quê? Porque eu tenho um histórico familiar onde o alcoolismo estragou a minha família, não aprecio o sabor de nenhuma bebida e eu não preciso da bebida para me relaxar, não preciso da bebida para me fazer ficar leve, sorrir, não preciso e não quero fazer esse uso. Até porque não quero fazer ninguém tropeçar vendo essa questão na minha vida. Já chega eu não ter, às vezes, temperança, já chega eu não ter freio, às vezes, no falar. Então, algo que é difícil para mim, que às vezes é o falar e a temperança, eu já é, vamos supor, em aspas, o meu espinho, já é algo para tomar cuidado. Então eu não preciso. Como eu consigo controlar bem a questão da bebida, não faço questão e não faço uso. Mas tem gente que faz. E aí precisa ter cuidado a não ser escravizada, ou seja, ter domínio próprio sobre aquilo. Tem gente que começa a falar, o vinho faz bem pro coração, uma tacinha, amanhã tá tomando 2, 3, amanhã tá dando risada e dando exemplo para os seus filhos dentro de casa. Então eu acho que a questão é o domínio próprio, mas serem capazes de ensinar o que é bom, ou seja, devem ser capazes de ensinar. O desafio dessa lição de hoje é adquirir a sabedoria para o futuro por meio de experiências de outras pessoas. Fala sobre relacionamento. Então vamos lá? Embora muitos anos tenham se passado, ainda me lembro bem dos meus 20 anos. Tive tanto medo de cometer erros e, nossa, quantos cometi. No entanto, cá estou, décadas depois, com experiências de vida e crenças que não tinha 30 anos atrás. Pegue um cafezinho e sente-se comigo enquanto compartilho algumas doces lições que o Senhor me ensinou ao longo dos anos. A lição 1, ela fala a vida que
que você tem pela frente é sua, mas realmente não é. Quando jovem, tive muitas ideias brilhantes de como a vida seria. Não há nada de errado em estabelecer metas e fazer planos para o futuro. Lembre-se de que, como cristã, sua vida está escondida com Cristo e você é propriedade dele. No Salmo 100, versículo 3, diz: reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Às vezes as mulheres elas vão andando e caminhando e vão vendo que elas vão tendo muitas ideias maravilhosas, brilhantes, mirabolantes, principalmente de liberdade, da feminilidade, onde muitas não se encontram e não sabem exatamente o que é essa questão de submissão, não sabem viver dentro dos seus próprios lares e acabam vivendo o que elas acham pela frente. E não é assim, né? Pessoas não reconhecem a soberania de Deus dentro das suas vidas. Não vivem como um povo de Deus, não vivem como um rebanho pastoreado por Cristo. A vida que nós temos não é nossa. Então busquemos ao Senhor. Eu não vou refletir tanto para não ficar pesada. O item 2, celebre o que Deus te criou e evite comparações. Aí ela fala assim aqui na reflexão: eu adoraria ver a tendência de nos compararmos umas às outras, banidas da irmandade de Cristo. Somos feitas à imagem de Deus, em Gênesis nos diz. E o salmista, no 139, louva a Deus dizendo, no versículo 14, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Quando você para de invejar os dons e talentos dos outros, mas os vê como uma ponte para se conectar, você entenderá melhor porque Deus nos fez de maneira única. Muitas vezes a gente fica comparando, muitas vezes a gente fica achando que o outro, aquilo que o outro vive ou tem ou almeja é melhor daquilo que a gente. E a gente se esquece que as obras do Senhor foram feitas unicamente, exclusivamente para mim. Para minha amiga, para o meu marido, para o meu filho, existem obras. Só que a gente fica se comparando o tempo todo, fica invejando e sem se dar conta. E a nossa vida às vezes não segue o foco que Deus criou porque a gente fica olhando para a outra. 3. Prepare seu coração para o sofrimento. Precisamos de uma teologia sólida para que nossa fé permaneça firme em Cristo quando as adversidades nos deixam cambaleando. Minha fé foi testada na casa dos 30, quando o autismo do meu filho se mostrou grave. Deus, depois de anos orando por cura total, percebi por meio da palavra que Deus é soberano e pode usar qualquer situação para sua glória. Hoje, a autora aqui que redigiu o devocional diz que o seu filho tem 25 anos, é autista, tem problemas de saúde, mas ele vive bem, ele tem o seu valor na vida. Deus está usando o seu autismo antes do dia em que ele será curado e receberá um novo corpo. Então, assim como todas nós, cada uma de nós tem os nossos problemas. E às vezes a gente vive com expectativas tão altas que a gente não vive a nossa realidade. Então, assim, a gente tem que preparar o nosso coração para o sofrimento. Nós não estamos aqui para ser felizes a todo tempo. Nós vivemos, Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições e temos vivido dias após dias piores. Só que para isso a gente precisa beber de uma teologia sólida, na qual não nos faz acreditar em um mundo onde a gente acaba satanizando tudo. Tudo é culpa de Satanás, ou então é tudo um mundo de vitória, todo mundo de prosperidade, todo mundo de alegria, todo mundo de projetos o dia todo, E não é assim. A vida é difícil, é dolorida também. Nós temos promessas do Senhor? Temos. Ele está conosco todos os dias? Está.
Mas não disse que tudo seria leve. Não disse que seria um mar de dinheiro. Não disse que dentro da nossa casa seria harmonia o tempo inteiro. Prepare o seu coração para o sofrimento. Item 4. Baseie seu valor em Cristo, não nas suas circunstâncias. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que você, cristã, faz parte do povo exclusivo de Deus. Essa verdade será âncora para as nossas vidas. Quando, por exemplo, você que está solteira e aguardando uma resposta de Deus sobre o seu casamento. Eu não estou baseada nas circunstâncias, se eu estou casada, se eu não estou casada. Se eu estou empregada, se eu não estou empregada. Se eu tenho um filho, se eu não consigo ter um filho. Se os meus filhos cresceram e agora a casa está quieta e aí parece que eu não tenho mais valor, parece que eu não tenho mais significado. Seu valor não está em quem você é, mas de quem você é. Sua identidade em Cristo nunca será mudada. 5. Aproveite a sua juventude. Abrace a sua feminilidade, a sua beleza. Às vezes tem gente que a gente luta tanto tempo contra nós mesmas. Tem gente que às vezes faz tanta coisa no seu corpo. E aí quando a gente para olhar, a gente está fazendo tudo aquilo no nosso corpo para o outro nos ver melhor, mais nova. E a gente esquece que a gente é feminina, que a gente tem fios brancos. No meu caso, sou cacheada. E às vezes para mim ainda hoje é tão difícil eu olhar. Quantas vezes eu ainda penso, eu vou acordar e vou fazer. Hoje eu marco para eu fazer um botox no cabelo, para eu fazer uma progressiva. Como a gente deseja às vezes ser aquilo que a gente não é. E Deus nos fez assim, tão plenas, tão femininas, cheia de beleza, cheia de doçura, desde o nosso falar, desde o nosso toque, nos nossos filhos, nos nossos maridos, nos nossos amigos, nas nossas amigas, nos nossos colegas do trabalho, da igreja. A gente tem um jeito especial que só o Senhor nos fez. Então aproveite esse tempo gostoso, essa juventude, essa doçura, essa feminilidade. 6 e último, encontre uma mentora piedosa. Se você ainda não está sob a asa de outra senhora cristã, encoraje-a a orar sobre como encontrar uma mentora cristã para discipulá-la e guiá-la em sua caminhada com Cristo. Ela fala que para ela fez toda a diferença na vida dela. Interessante, logo quando eu me converti na igreja metodista de Vila Nive, eu tive uma mentora que passou muito rápido, mas teve muito significado na minha vida, que foi a Cimeia e o seu marido Wagner. Lembro assim da Cimeia me escrever cartas na época, não tinha mensagens, né? Hoje é tão fácil. A Cimeia me escrevia algumas cartas e era tão interessante, eu lá do Tucuruvi para o Jardim da Saúde, onde eu morava, bairros de São Paulo, eu receber cartas. Eu me sentia tão amada, tão cuidada. E fui tão orientada, eu percebia que eu era tão extrapolada em tantas coisas. E eu via assim, a Cimeia tão cautelosa, me ensinando, me falando sobre algumas doutrinas, me ensinando o que era ser uma mulher cristã. Logo isso passou, porque eu acabei mudando, saí da metodista e tive uma questão onde houve uma separação de um relacionamento e eu acabei vindo para Batista, próximo de casa. Então, por isso eu acabei perdendo, em aspas, né, a Cimeia. Mas nunca mais tive. Cresci a minha vida, nunca tive alguém próximo de mim me ensinando a dar passos. Senti falta? Senti, mas me apeguei bastante ao Senhor. Acho que isso me fez me apegar bastante. Depois, conhecendo meu marido, pude crescer em muitas áreas com ele.
Mas agora um pouco mais de tempo na vida cristã, eu posso desfrutar de algumas amizades nas quais fazem esse papel. São mentoras piedosas, são pessoas nas quais eu ouço, nas quais eu posso desfrutar de lições para a vida, de lições para a minha vida como mulher, como mãe, como esposa, como serva. Algo tão difícil. Hoje, se você tem uma amiga mentora, guarde isso, as 7 chaves, porque é um tesouro. As pessoas hoje, com essa questão da mídia, onde critica tanto as nossas... Ensina, as pessoas a serem críticas. A gente tem, às vezes, medo de se relacionar por ser criticada. Às vezes a gente tem receio de confiar. Às vezes a gente vê pessoas que não têm o menor interesse em dedicar tempo da sua vida para as nossas vidas. Ou mesmo a gente não dedica tempo na vida de outras pessoas. Que nós possamos refletir e pensar qual conselho fala mais ao seu coração. Na minha vida, eu coloquei aqui que o conselho que fala ao meu coração são conselhos sobre a vida. Às vezes eu gosto de sentar com uma pessoa mais experiente e perguntar: que lição você me diz sobre a vida? Então, como Deus pode nos fazer crescer nesse tempo? Que a gente possa também considerar os dons de outras mulheres nas nossas vidas. Às vezes tem mulheres que são aptas para orar, outras que são aptas para nos ensinar sobre finanças, outras sobre casa, coisas de casa, outras sobre submissão marital, outras sobre filhos. Por isso que às vezes não dá para ter uma amizade. Eu acho que a vida ela é tão recheada de tantas coisas boas que eu não consigo ser boa em uma coisa, em várias coisas, capaz de fazer uma outra pessoa crescer. Então eu ensino sobre algumas coisas em que eu sou boa, outras Deus vai trabalhando e a gente vai trocando algumas figurinhas. Mas que possamos aprender a considerar as mulheres nas nossas vidas, as amigas, que a gente possa conhecer mulheres boas, criativas, pedir ajuda a elas. Tem vezes que eu sento para tomar um café, tem vezes que eu peço ajuda, tem vezes que eu oro sobre algumas questões que estão ali na minha alma. E divido, puxa, olha, me ajuda, eu ainda fofoco, olha, eu ainda falo demais, olha, eu ainda sou impaciente no trânsito, olha, eu ainda sou... Peça conselhos e ore para que o Senhor dê sabedoria para a época da vida em que a gente se encontra hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Pai, com um tema tão interessante e tão mal vivido, onde nós devemos ter pessoas, ó Pai, espiritualmente amadurecidas do nosso lado, ser reverentes, ó Pai, na maneira de viver, a fim de que possamos ensinar outras vidas. Que nós não sejamos caluniadoras, nem achegadas ao vinho, mas que sim, busquemos sempre a presença do Teu Espírito Santo, o Teu toque, o Teu falar, sejamos zelosas e cuidadoras, ó Pai, em tudo. A fim de que possamos ser capazes, ó Pai, de ensinar o que é bom às outras pessoas. Às vezes, Pai, nós lidamos com tantas pessoas que nos ensinam tantas coisas que não são boas. Pai, nos afasta dessas pessoas. Mas, lógico, sabemos que nós não vivemos num mundo de bolha, mas nos prepara, Pai, para que saibamos lidar, ó Pai, quando a gente vê testemunhos e exemplos que não são bons para nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos.
mas que sejamos capazes de aprender, ó Pai, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é respeitável, amável, doce. Precisamos do Senhor, Pai, em nossas vidas. Que nós possamos buscar sabedoria para as nossas vidas, para o futuro, por meio das experiências de outras pessoas. Abre os olhos dos nossos filhos. Que a gente possa celebrar o que o Senhor nos formou, para que nos formou, e que a gente possa evitar comparações. Que a gente possa ser realista e preparar o nosso coração para o sofrimento também. Que a gente possa valorizar basear o nosso valor em Cristo e não nas circunstâncias. Que a gente possa aproveitar a vida, Pai. E que a gente possa, sim, encontrar pessoas que nos acrescentem. Nos dê sabedoria para isso. Nos capacita para sermos pessoas capazes, piedosas, pessoas amorosas, pessoas boas ouvintes. Nos encha de sabedoria, Pai, como precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.